Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, no capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Mateus capítulo 2, está registrado assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e lhe disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou à terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia,
e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. A Escritura deixa meridianamente claro que o Natal, o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, foi planejado na eternidade. Antes que houvesse céus, antes que o sol brilhasse, antes que os anjos ruflassem suas asas para atender às ordens do eterno e onipotente Deus, antes que os astros brilhassem no firmamento, a promessa do nascimento de Jesus já havia sido firmada, e firmada nos refolhos da eternidade. O nascimento de Jesus é proclamado já no berço da história, aos nossos primeiros pais lá no Éden. Da semente da mulher nascerá aquele que há de esmagar a cabeça da serpente. E a partir daí, todos os patriarcas, os profetas, apontavam para este dia, glorioso dia, do maior acontecimento da humanidade, do mais extraordinário mistério da humanidade, a encarnação do Verbo, Deus se fazendo homem, o eterno entrando no tempo, o infinito tornando-se um bebê enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Aquele que é eterno, Pai da eternidade, entra no tempo. Aquele que é o Criador do universo, que formou o mundo visível e invisível, torna-se um bebê. Aquele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, nasce numa manjedoura. Que glorioso mistério! Deus se fazendo homem, o eterno entrando no tempo, o infinito tornando-se finito, o Deus eterno vestindo pele humana para vir habitar entre nós. Jesus Cristo, então, é prometido. E diz a Escritura que a história da humanidade até Ele é uma espécie de prelúdio, é uma espécie de preparação. Porque Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos Ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus prepara o mundo grego para dar a cultura, para dar uma língua universal. Deus prepara o mundo romano com a sua política, abrindo estradas, trazendo hegemonia e unidade de um grande império, para que a comunicação e a celeridade de uma mensagem pudesse ganhar rapidez e amplitude. Deus prepara o mundo através dos judeus, povo escolhido de Deus, para entregar à humanidade a revelação escrita de Deus. Quando todo o cenário estava pronto, quando toda a máquina divina estava montada, então Jesus Cristo nasce, de uma maneira tão misteriosa. Um anjo de Deus é enviado à cidade de Nazaré, pequena Nazaré, pobre Nazaré, esquecida Nazaré, mal falada Nazaré. E é curioso que o anjo chega, parece cedo demais, porque ele chega uma virgem, dizendo que ela ia ser mãe. Era um choque, era um escândalo. E o anjo encoraja a Maria, dizendo o seguinte: olha, já aconteceu um milagre. A tua parenta, a tua prima Isabel, já avançada em idade, também concebeu. Se o anjo parece que chegou cedo demais na casa de Maria, parece que chegou tarde demais na casa de Isabel. Uma era nova demais para ser mãe, a outra era velha demais para conceber. E diz a Escritura que então Maria responde para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme o propósito de Deus. E em seguida, ela que era comprometida com José, faz uma longa viagem até a proximidade de Jerusalém para visitar sua prima Isabel. Isabel já estava grávida de João Batista. Quando ela se aproxima,
Diz a Bíblia que João Batista começa a se mexer no ventre da sua mãe e se alegrar profundamente. E então, a Bíblia diz que Isabel começa a profetizar: bem-aventurada és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E diz a Escritura que Maria fica ali com a sua prima, talvez até o nascimento de João Batista, e retorna a Nazaré. Quando ela retorna a Nazaré, a gravidez dela é notória, não dá para esconder. Nem José sabia ainda os detalhes daquela visitação angelical. José era noivo de Maria. Maria começava certamente a ser alvo de comentários maliciosos. José não quer infamar Maria, porque se a infamasse, ele poderia levá-la até a uma execução, a ser apedrejada. Era a cultura da sua época. Mas diz a Escritura que, sendo ele um homem justo, resolve fugir secretamente para não incriminar Maria. Quando um anjo de Deus aparece para ele e diz: José, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Mas diz a Escritura que o Messias deveria nascer em Belém da Judéia, e José e Maria moravam em Nazaré. Nazaré ficava no norte, Belém da Judéia ficava no sul. O projeto de Deus não pode ser frustrado, a profecia não pode cair por terra. E Deus move o Império Romano para que o imperador César Augusto estabelecesse um recenseamento, e cada cidadão deveria se recensear na sua terra natal. E diz a Bíblia que José era filho de Davi, era da família de Davi, ele tinha que se recensear em Belém. E você pode perguntar: mas por que Maria tem que ir junto com José, se só José tem que se recensear? Por que Maria, no final da gravidez, teria que acompanhar seu marido numa viagem tão longa, tão difícil? A Bíblia não diz por quê, mas há uma inferência muito clara. Maria, a essas alturas, está sendo alvo dos mais maliciosos comentários. Como explicar a gravidez de Maria? E certamente José a leva para tirá-la daquele ambiente de hostilidade, para tirá-la daquele ambiente de suspeita, para tirá-la daquele ambiente de críticas tão acres, tão pesadas. E ao chegar, diz a Escritura, em Belém, a cidade já estava aqui, era pequena, estava extremamente povoada, não havia hospedaria suficiente, e não encontrar lugar na hospedaria, mas isso tinha um propósito. Ele teve que nascer numa estrebaria, numa manjedoura, num lugar onde os animais comiam, numa gruta. Sabem por quê? Porque uma estrebaria é o lugar adequado para um cordeiro nascer. E ele entrou no mundo como cordeiro de Deus. Então diz a Escritura que quando ele nasce, os anjos vão celebrar esse nascimento e vão comunicar aos pastores da cidade de Belém: vocês não precisam ficar com medo. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E na medida que eles estão dando essa informação tão insólita e tão extraordinária, os céus se cobriram de anjos. As nuvens se cobriram de partitura, e os anjos formaram um grande coral, cantando glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O Natal foi celebrado no céu, o Natal foi festejado na terra. Mas agora, a grande pergunta é: como é que as pessoas reagiram ao Natal? Eu quero dizer para você que Jesus é ainda hoje o personagem mais paradoxal da história. Ele é a pessoa mais amada e a mais odiada. Ele é a mais procurada e a mais repudiada. Ele atrai uns e incomoda outros. Ele alegra uns e apavora outros. Mas sabem por que Jesus é odiado hoje? Sabem por quê?
é porque ele está vivo. Ninguém odeia alguém morto por muito tempo. Eu pergunto a vocês, quem odeia hoje os faraós do Egito? Eu pergunto a vocês, quem odeia hoje os reis perversos e sanguinários da Síria? Eu pergunto a vocês, quem odeia hoje os megalomaníacos reis da Babilônia? Quem odeia hoje os reis medo-persas? Quem odeia hoje Alexandre o Grande, que com a sua bravura, ele fazia os reis se dobrarem na presença dele? Quem odeia hoje os Césares de Roma? Por que odeiam Jesus? Por que repudiam Jesus? É porque ele está vivo. E porque ele está vivo, nós não celebramos o seu nascimento de 100 em 100 anos, nós celebramos o seu nascimento todos os anos. Porque ele não só está vivo, ele está entre nós. Ele não está apenas entre nós, ele está dentro de nós. Ele não está apenas entre nós e dentro de nós, ele está acima de nós. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Mas eu quero lhes dizer que, recuando no tempo, é importante entender que quando Jesus nasceu, aconteceram 3 reações ao seu nascimento. E eu entendo que essas 3 reações são ainda hoje as reações em relação a Jesus. A humanidade está dividida nesses 3 grupos. O primeiro grupo é daqueles que repudiam Jesus, que hostilizam Jesus, que odeiam Jesus, que ficam profundamente incomodadas com Jesus. O segundo grupo é o grupo daqueles que são indiferentes, daqueles que conhecem, daqueles que têm luz na cabeça, daqueles que têm todas as informações necessárias para saberem por que ele nasceu, onde ele nasceu, para que ele veio ao mundo, mas não se movem para adorá-lo, não se curvam, não se prostram, não o servem, não o adoram. O terceiro grupo é daqueles que vêm para adorá-lo, daqueles que resolvem apresentar a ele seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Vamos ver quais são essas 3 reações, com a Bíblia aberta comigo, por favor. A reação de hostilidade, ela é liderada por Herodes. Então a Bíblia aberta aí, por favor, veja comigo o verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. A grande pergunta é: que Herodes é esse? Que Herodes é esse? O Novo Testamento fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, é esse Herodes aqui. Herodes Antipas, que foi Herodes que mandou matar João Batista e que escarneceu de Jesus no seu julgamento. O terceiro Herodes é o Herodes Agripa I, está lá em Atos 12, foi Herodes que mandou matar o apóstolo Tiago e mandou prender Pedro. E o último Herodes é o Herodes Agripa II, que está lá em Atos 26, diante de quem Paulo contou o seu testemunho de conversão e disse para Paulo: por pouco, Paulo, me persuades a me fazer um cristão. Mas quem é este aqui? Herodes, aqui é o Herodes o Grande, que começou a governar no ano 40 antes de Cristo, que por ser amigo pessoal do imperador Augusto, conquista o título de rei sobre toda essa região. Foi um homem que teve uma importância vital para aquela terra, porque foi ele quem tirou o templo de Jerusalém pós-cativeiro, construído na época de Zorobabel, num grande templo, num majestoso templo, numa obra magnificente dos dias de Jesus. Foi este Herodes o Grande que construiu o grande porto de Cesareia Marítima, dando oportunidade para que todos os produtos do mundo viessem para aquela terra, e os produtos daquela terra pudessem ser escoados para o resto do mundo. Foi esse Herodes aqui que construiu a grande fortaleza de Massada, onde 3.000 judeus se refugiaram depois do ano 70, e todos eles cometem suicídio por causa da invasão de Roma àquela fortaleza, e eles preferiram morrer com dignidade a se entregarem nas mãos dos romanos para serem humilhados. Esse homem era um homem louco, e eu gostaria de provar isso para vocês. Primeiro, Herodes o Grande casou-se
9 vezes. 9 vezes. Segundo, Herodes o Grande mandou assassinar 45 aristocratas concorrentes e pretendentes do reino. Ele tinha uma mania de poder e ele se sentia ameaçado por qualquer pessoa que concorresse com ele para assumir ou tomar-lhe o trono. Terceiro, ele casou-se com Mariana e com medo de que a família de Mariana concorresse com ele, ele forjou acusações contra os membros principais da sua família e os levou à morte, matando-os um a um. A pedido da sua sogra Alexandra, ele nomeia Aristóbulo, seu sobrinho, como sumo sacerdote de Jerusalém. Ainda muito moço, com menos de 17 anos. Aristóbulo, por causa do seu carisma, da sua maneira tão habilidosa de lidar com as pessoas, começa a ganhar a simpatia do povo em Jerusalém. Com ciúmes do seu sobrinho, mandou estrangulá-lo. A sua sogra, obviamente, ao ver essa cena, apavorada, horrorizada com a crueldade de Herodes, tenta fugir para o Egito, para o abrigo de Cleópatra. Mas Herodes o Grande mandou emissários atrás dela. Ela tentou simular uma fuga num enterro, mas descobriram a artimanha dela e ela foi assassinada no Egito. O imperador então mandou chamar Herodes a Roma, por causa dos seus crimes, da sua crueldade. E quando ele estava indo para Roma, temendo que Mariana, sua mulher, o traísse na sua ausência, mandou matá-la. Ele tentou remediar este mal, mandando seus 2 filhos para Roma, Alexandre e Aristóbulo, estudarem em Roma. Salomé, sua irmã, do seu mesmo estofo moral, disse-lhe o seguinte: seus filhos virão de Roma mais preparados do que você, e ao voltarem de Roma, eles assumirão o seu reino. Ele não teve dúvidas, mandou estrangular os seus 2 filhos. Augusto, o imperador, fez proclamar a seguinte notícia: é melhor ser um porco do que ser filho do rei Herodes. Foi esse rei que ficou alarmado quando recebe a notícia dos magos de que havia nascido um menino destinado a ser rei dos judeus. Só assim você consegue entender o que está escrito no verso 3. Você pode ler o verso 3 comigo? Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. O que é curioso, que 5 dias antes de morrer na estância hidromineral de Jericó, que ele mesmo construíra, mandou matar um de seus filhos, Antípater, para que este não tomasse o seu trono. Percebendo que sua morte geraria alegria ao povo, ele já estava em declínio em relação aos judeus, ele fez a sua irmã Salomé prometer-lhe que prenderia e mataria uma pessoa de cada família nobre, e então haveria choro na sua morte. Agora você vai entender comigo porque que este homem está tão hostil a Jesus. Então, com a sua Bíblia aberta, nós vamos ver que sinais ele demonstra de hostilidade a Jesus Cristo. Primeiro, confira comigo o verso 3 de novo. Ele está alarmado, é um pânico. Tendo ouvido isso, vindo o quê? Que havia nascido o recém-nascido rei dos judeus. Havia nascido uma criança para assumir o trono dele. Ele era o rei dos judeus. E aí que você vai entender por que toda Jerusalém fica alarmada. Porque não é motivo para ficar alarmado. Um rei alarmado, uma cidade alarmada, porque o menino nasceu destinado a ser um rei. Por que Jerusalém está alarmada? Não está alarmada porque Jerusalém está alarmada. Está alarmada porque conhece
a característica do seu rei, sabendo da crueldade dele, das atrocidades que poderiam advir desse fato. Segunda coisa, veja você a curiosidade de Faraó, versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas. Eu chamo a sua atenção para todos. Ele não mandou convocar meia dúzia, ou a liderança maior, ou a maioria. Ele mandou convocar todos. Todos. Todos aqui representa a totalidade do sinédrio, que era formada de 70 pessoas, liderada pelo presidente, que era o sumo sacerdote. Por que ele convoca todos? Porque ele não quer cometer o erro estratégico de que a informação venha truncada ou deficiente. Ele quer uma informação precisa de onde esse menino nasceu. Ele quer eliminá-lo, ele quer matá-lo. Terceiro, veja a sagacidade dele no verso 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, frise a expressão secretamente. Isso é sutileza. Secretamente os magos, inquiriu deles com quê? Com precisão. Quanto ao tempo em que a estrela aparecer. O que ele está querendo pegar aqui? Informação da idade desse menino. Se a estrela apareceu quando o menino nasceu, se os magos informam com precisão quando a estrela apareceu, ele tem uma noção de que idade já tem esse menino. Então, na hora de persegui-lo, ele já tem um mapa na mão, ele já tem pistas na mão para eliminar esse menino. Notem ainda, quarto lugar. Veja comigo a estratégia sutil dele, no versículo 8, parte A. E enviando-os, ou seja, enviando os magos a Belém, disse-lhes: ide informar-vos de que maneira? Cuidadosamente a respeito do menino. Então agora ele quer fazer dos magos que vieram do Oriente, seus embaixadores, para que eles tenham informações precisas, detalhadas, meticulosas. Ele quer tomar todas as medidas necessárias para cercar, encurralar e emparedar esse menino. Ainda, quinto lugar, veja a dissimulação dele, parte B do versículo 8. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Aqui a hipocrisia transbordou. Aqui ele diz que vai fazer uma coisa, quando no coração ele está querendo fazer exatamente o contrário. Agora veja você a crueldade dele. Versículo 13. Você pode ler o 13 comigo? Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ele não está querendo adorar coisa nenhuma. Ele vai procurar o menino, não é para adorá-lo, ele vai procurar o menino para matá-lo. Para matá-lo. Mas veja ainda, a fúria dele no verso 16, quando os magos não voltam para dar a ele as informações que ele tinha pedido. Vamos ler junto o verso 16, por favor? Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes, de que maneira? Grandemente. Você conhece alguém enfurecido grandemente? Bom, um camarada que manda matar os filhos, a mulher, os parentes, quando esse cara enfurece grandemente, então ele é um perigo, então ele é uma ameaça. Então vamos ler de novo 16, vamos juntos? Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Veja que ele está com o mapa na mão, ele tem todas as informações precisas na mão, ele diz: eu não vou errar, de 2 anos para baixo eu pego esse menino, e então vai ser de Jerusalém e os arredores também, ele não vai escapar. Mas irmãos, eu tenho uma notícia boa, é que
que todos aqueles que perseguem a Jesus terminam mal. Terminam mal. Ninguém luta contra o eterno e prevalece. Ninguém resiste ao Filho de Deus e fica de pé. Na linguagem do profeta Daniel, capítulo 2, os reinos do mundo que se opõem a ele, viram uma pedra, não lavrada por mãos, e vai tocar nessa estátua dos reinos, e tudo vai virar pó. Vai virar pó. Olha o que é que acontece com Herodes? Veja o versículo 19 comigo. Tendo Herodes morrido. Agora olha o verso 20, parte B. Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Aqueles que perseguem a Jesus, aqueles que hostilizam a Jesus, aqueles que rejeitam a Jesus, aqueles que perseguem a Jesus, eles vão ter um fim trágico. O que lhes espera é a morte. E Jesus permanece firme, vivo, sobranceiro, vitorioso, glorioso para sempre. Louvado seja o seu nome. Mas agora, eu queria que você olhasse comigo a outra reação, a reação da indiferença. Da indiferença. E confira comigo, por favor, o versículo de número 4, e 5 e 6. Vamos juntos, 4 a 6, por favor. Então, só um pouquinho. Vamos fazer bonito? Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler todo mundo animado? Não é para quem está passando na rua ouvir, porque aqui está fechadinho. Mas para a gente ouvir. Vamos juntos? Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles. Porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aqui notem vocês, amados irmãos, a indiferença de quem? Verso 4 diz que todos os principais sacerdotes e todos os escribas do povo. Os principais sacerdotes eram do partido dos saduceus, os liberais, os progressistas, que não acreditavam em anjo, que não acreditavam em ressurreição, que não acreditavam em espírito. Era este grupo que comandava a religião de Israel, era este grupo que tinha a liderança sacerdotal, era este grupo que comandava politicamente a religião em Israel, porque o presidente do sinédrio era o sumo sacerdote. Quem eram os escribas? Eram do grupo dos fariseus, eram os teólogos conservadores, eram os teólogos ortodoxos, era gente que conhecia a Bíblia e conhecia corretamente a Bíblia. Aqueles que têm luz na cabeça, têm toda a informação com absoluta precisão, mas eles não se desabalam de Jerusalém para a aldeia, ou melhor, para a cidade de Belém, que fica pouco mais de 8 quilômetros. Sabe, mas não se move. Conhece, mas não adora. Tem toda a luz na cabeça, mas não tem nenhuma devoção no coração. É muito triste isso. Eu quero crer que nesta noite aqui nós não temos nenhuma pessoa parecida com Herodes, que hostiliza Jesus. Sabe por quê? Porque senão você não teria vindo a esse culto. Mas quem sabe haja entre nós nessa noite alguns parecidos com os principais sacerdotes e escribas. Gente que conhece a Bíblia. Gente que é capaz de dar uma aula sobre quem é Jesus. Das profecias, das promessas, do seu nascimento, da sua vida, das suas obras, dos seus milagres, da sua morte, da sua ressurreição, do seu governo, da sua intercessão celestial, da sua segunda vinda. Mas gente que o coração está frio, tem toda a informação, mas não se prostra, mas não adora, mas não tem prazer em Deus, mas não se alegra em Deus. Aliás, esses escribas e esses principais sacerdotes se tornaram os principais inimigos de Jesus durante o seu ministério. É triste isso.
A minha oração é que você que conhece a verdade de Deus, conhece a história do Natal, conhece a Escritura, conhece a palavra de Deus, não seja alguém indiferente. Por isso eu gostaria de tratar a terceira reação ao Natal: a rendição e a adoração dos magos. Então veja você, vamos ver, ler por favor comigo, em uníssono, o versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Bom, a tradição diz que são 3, a Bíblia não diz. A tradição diz que eram reis, a Bíblia também não diz. A Bíblia só diz que eram uns magos. E magos aqui traz a ideia de que eles eram astrólogos, estudiosos dos astros também. E diz que eles vieram do Oriente, talvez da Pérsia, de longe. Eles são gentios, povos distantes. Eles não tinham Bíblia, eles não tinham Velho Testamento, eles não tinham profetas, eles não tinham profecia, eles não tinham templo, eles não tinham sinagoga, eles não tinham ensino, eles não tinham nenhuma das coisas que esses escribas e fariseus e sacerdotes possuíam. Elementarmente, eles estudavam os astros. E então Deus pega o que eles têm para dar-lhes um sinal. E uma estrela aparece e começa a guiá-los. Agora eu pergunto para vocês: para onde essa estrela os levou? Para Belém? Eu lhes pergunto, para onde a estrela os levou? Para Jerusalém. Por quê? Por quê? Por que esta estrela não os levou a Belém, sem passar por Jerusalém? Por que teria que fazer essa conexão com Jerusalém? Por quê? Porque na verdade, meus amados irmãos, a estrela foi um instrumento que Deus usou, mas a maneira de se conhecer quem é Jesus, as profecias sobre Jesus, a verdade sobre Jesus, precisa passar pelas Escrituras. Eles tinham que ir para Belém, porque era lá em Belém que eles eles tinham que passar por Jerusalém, porque era lá em Jerusalém que eles haveriam de ouvir a profecia: esse menino nasceria em Belém da Judéia. Você quer conhecer a Jesus? Você tem que voltar para a Escritura. Você quer conhecer acerca da obra de Jesus? Você tem que voltar para a Escritura. Você quer conhecer por que Jesus veio ao mundo? Você tem que olhar para a Escritura. Você quer saber por que ele veio e nasceu na manjedoura? Você tem que olhar para a Escritura. Você quer saber por que ele cresceu na carpintaria? Você tem que olhar para a Escritura. Você quer saber por que ele morreu na cruz? Você tem que olhar para a Escritura. Você quer saber por que o túmulo dele estava vazio? Você tem que olhar para a Escritura. Você quer saber por que ele voltou para o céu? Você tem que olhar para a Escritura. Você quer saber por que ele vai voltar? Você tem que olhar para a Escritura. É a Bíblia que nos fala de Jesus. É nela que nós conhecemos quem é o Filho de Deus. Mas notem, diz a Escritura que, ao ouvirem a palavra de Deus em Jerusalém, diz o verso de número 9, depois de ouvir o rei, partiram de Jerusalém, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Agora estão com a palavra de Deus na mão, agora estão com a profecia no coração, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Olha a reação deles no verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Enquanto Herodes está furioso, eles estão desfrutando de uma alegria, de intenso júbilo. É assim com Jesus. Vocês acham que hoje gente hostiliza Jesus? Vocês acham que hoje, quando as pessoas matam um crente, a quem que eles odeiam na verdade? É a Jesus. Pode ter certeza disso. Não é o cristão que o mundo odeia, eles odeiam Jesus no cristão.
Quando eles perseguem a igreja, não é a igreja propriamente que eles querem perseguir o Jesus que é o cabeça da igreja. E é assim que Jesus entende, quando diz para Saulo lá no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas veja comigo, por favor, a atitude deles no verso 11. Você pode ler o 11 comigo, uma voz bem clara. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Vamos entender uma coisa aqui. Entrando aonde? Na casa. Claro, Jesus não está mais na estrebaria. Não está mais na manjedoura. Até porque esse momento aqui deve ter sido 2 anos aproximadamente depois do nascimento de Jesus. O que é curioso é que eles ainda estão em Belém. Por que Belém? Porque sendo ele o pão da vida, teria que nascer na casa do pão. Belém significa casa do pão. Sendo ele filho de Davi, à luz da profecia, ele teria que nascer na casa de Davi, na cidade de Davi, que é Belém. Eu estava lá. Agora, observe mais, que eles entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E eles se prostram e adoram, não Maria, mas adoram o menino. Eles não adoram Maria. Eles sabem distinguir com muita clareza a quem eles precisam adorar. Maria é uma mulher honrada. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ela é uma mulher bem-aventurada, não acima das mulheres, mas ela é bem-aventurada entre as mulheres. Mas a melhor maneira de honrar Maria é não ir além do que a Escritura nos fala acerca dela, nem ficar aquém. Eles não adoraram Maria, eles adoraram o menino. E notem vocês que profeticamente eles entregam seus tesouros a Jesus: ouro, incenso e mirra. Ora, o ouro representa que ele é um presente próprio para os reis, representa que eles entendem o tríplice ofício de Cristo, ele é o rei dos reis. Incenso era um produto aromático usado, por exemplo, pelos sacerdotes, quando levavam lá no altar do incenso, que representa as orações dos santos que sobem à presença de Deus. Quando eles entregam incenso para Jesus, eles estão reconhecendo que ele é o sumo sacerdote, aquele que veio ao mundo para ser o sacerdote e o sacrifício, e oferecer a si mesmo como sacrifício, no altar da cruz, como sacrifício pleno, perfeito, cabal e irrepetível. Quando eles entregam mirra, mirra também é uma essência, é um perfume, via de regra usado para embalsamar as pessoas que morriam, representando que ele é o profeta de Deus que veio, o profeta de Deus que trouxe a mensagem, e ele próprio é a mensagem, que ao morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos, ele seria de fato o Salvador do mundo, o nosso grande Deus e Redentor. Eles entendem isso. O que é maravilhoso é o que está escrito no verso 12. Você pode ler o 12 comigo? Sendo, por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deixa eu dizer uma coisa para você: toda pessoa que encontra Jesus, retorna por um outro caminho. A vida muda, a conduta muda, o coração muda, a mente muda, os valores mudam, os conceitos mudam, e não dá para andar mais na mesma estrada. É preciso voltar por um outro caminho. Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você: qual tem sido a sua reação em relação a Jesus? Estamos chegando mais um Natal. O que é Natal?
Cultura brasileira enfeita as ruas, bota luzes na praça, as lojas ficam enfeitadas. É bem verdade que esse ano não estão tão enfeitadas assim. Você chama a família, faz amigo X, troca presentes. De vez em quando a gente escuta um bom musical como hoje à noite. Mas e aí? Que postura você tem tomado em relação a Jesus? Eu sei que você não é um Herodes, louvado seja Deus, eu tenho certeza disso. Você não chega tanto. Mas quem sabe haja entre nós aqui alguns escribas e sacerdotes. Sabem tudo, conhecem Bíblia. Nascer num berço evangélico. Sabem repetir essa história, a exaustão. Sabe os detalhes. É em Belém da Judéia. Não pode ser em outro lugar, a Bíblia está dizendo isso. E você cita a Bíblia, você conhece a Bíblia, você lê Bíblia, você ensina a Bíblia, mas esse negócio já não mexe mais com o seu coração. Não mexe mais com a sua vida. Você não se desabala para ir a Jesus, para adorar a Jesus, para servir a Jesus, para se alegrar em Jesus, para proclamar a Jesus. Quem sabe hoje a gente possa ser movido, estimulado, encorajado por esses magos, por esses gentios, por esses que não conheciam, e Deus lhes dá uma revelação tão simples, tão elementar, para que essa revelação elementar, uma estrela, um astro, pudesse levá-los à palavra de Deus. E quando eles encontram a palavra de Deus, eles olham para Jesus, eles se curvam diante de Jesus, eles professam que Jesus é o Rei dos Reis, é o sumo sacerdote, é o supremo profeta, eles o adoram. Quem sabe você nesta noite possa assumir esse compromisso nesse Natal. Eu vou me prostrar a Jesus. Eu vou adorar o meu Senhor. E eu vou dizer para você que a vida não faz sentido enquanto você não se prostra para adorar a Jesus. Enquanto os seus joelhos não se curvarem para adorar a Jesus. Ele está aqui nesta noite. Ele está entre nós. O que você vai fazer com Ele? O que você vai fazer com Ele? Curva sua fronte, por favor, feche seus olhos um pouco, medite um pouquinho sobre isso. O que você vai fazer com Jesus neste Natal? Vai ser como todo ano? Depois volta tudo ao normal? Ou quem sabe você hoje possa dizer: Senhor, eu quero te servir, quero reconhecer que Tu és o Senhor da minha vida. Eu quero reconhecer que Tu morreste no meu lugar. Eu quero reconhecer que Tu és a mensagem de Deus para mim. E eu quero voltar por um outro caminho, Deus, para proclamar que Tu és o Senhor da minha vida. Que Tu és a razão da minha vida. Que Tu és a minha grande alegria, o meu maior entusiasmo para viver. A minha Forever lover. In the depths of the darkest night, your love shines through, a guiding light. With every heartbeat I feel your grace. In your warm embrace I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always
always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. Esperança, a minha riqueza, a minha herança, a minha alegria, a minha paz, a minha vida. Ó Deus bendito, Deus de toda graça, louvado seja o teu nome. Porque lá na eternidade, antes que houvesse o mundo, o Natal já havia sido planejado. O Verbo que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, num conselho da Trindade eterna, resolveu vir ao mundo, se encarnar e habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Que verdade sublime, que verdade gloriosa, que mistério grandioso. O Verbo se fazendo carne, Deus se fazendo homem, o eterno entrando no tempo, o infinito entrando na finitude, se tornando um bebê, enfaixado em panos, deitado numa manjedoura. Glória ao teu nome, porque Jesus veio ao mundo. Glória ao teu nome, porque ele foi um de nós, exceto no pecado. Glória ao teu nome, porque ele nasceu para morrer e morreu pelos nossos pecados. Glória ao teu nome, porque a sua morte não foi um acidente, mas também a sua ressurreição não foi uma surpresa. Glória ao teu nome, porque ele está vivo, porque ele está aqui nesta igreja, nesta noite, digno de ser adorado. Glória ao teu nome, também porque ele está à tua destra, na tua majestade, como governador do universo, como Senhor dos senhores, governando os destinos da história, das nações, da igreja e da nossa vida. Glória ao teu nome, porque ele há de voltar com grande poder e glória, para nos buscar, para reinarmos com ele para sempre e sempre e sempre. Deus gera no nosso coração nesta noite profundo quebrantamento, gera também no nosso coração nesta noite profunda alegria, leva o nosso coração a nos dobrarmos nesta noite diante de Jesus, para oferecer a ele o ouro, o incenso e a mirra, para entregarmos a ele o nosso próprio coração. Que seja assim, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.